Boa tarde a todos. Meu caro Luís Montenegro, se me permitem, em representação daquela que é esta coligação PSD-CDS, uma palavra muito particular à Margarida Balseiro Lopes, um talento que aprendi a conhecer e a testemunhar no Governo, a par no que tem que ver com o CDS, com o nosso Dinis Francisco, e no PSD e no CDS um resultado extraordinário que eu tenho a certeza vamos alcançar desde este distrito para o resto de Portugal. Meu caro João Pedro Louro, minha querida Catarina Marinho, se me permitem, em ambos, todos os jovens que estão aqui, e é a razão de ser desta nossa... Enfim, eu devo dizer, este é o meu arranque para esta campanha eleitoral, uma campanha eleitoral que não desejei, nenhum de nós quis estas eleições. Nós, muitas vezes, não escolhemos o momento em que temos de combater, mas podem ter a certeza de uma coisa: nesta coligação, se temos de combater, não viramos a cara à luta e vamos lá mesmo para vencer as eleições. Todos os governos têm as suas marcas. E eu acho que a juventude deste país há de nos fazer essa justiça. Todos os governos têm as suas marcas, mas a juventude foi mesmo uma marca nítida, muito impressiva, do governo da AD. Quando assumimos funções, e nós dissemos muitas vezes em campanha eleitoral, sabíamos que 1/3 dos jovens portugueses estavam fora, estavam imigrados. Não houve comício em que não tivéssemos falado disso. E dissemos que não nos conformávamos. E não nos conformamos. Nós não nos conformamos com mais de 850 mil jovens até aos 39 anos fora. Nós sabemos bem que essa talvez uma das piores marcas de uma governação falhada do Partido Socialista, já com o Pedro Nuno Santos dentro. E é por isso que nós fizemos no Governo o que prometemos em campanha eleitoral. Nós levamos os jovens para o centro da nossa ação política. Nós quisemos alterar aquilo que sabemos não pode acontecer em Portugal. Os jovens são o maior ativo de uma nação. Nós queremos os jovens dentro, não queremos os jovens fora. E o João Pedro teve já a oportunidade de sumariar algumas das medidas, e são muitas, se tivermos em conta que nós levamos, até ao momento em que as eleições foram desencadeadas, 11 meses de governo. 11 meses. Eu sei que quando olham para nós, quando nos avaliam, muitas vezes pensam, porque realmente fizemos muito, que levamos 4 anos de governo. Não levamos. Nós levamos 11 meses até ao momento em que as eleições foram desencadeadas. Mas no que tem que ver com os jovens sabem que nós quisemos fazer a diferença. Nós queremos mudar as coisas. Nós queremos dar sinais muito mais do que políticos. Nós queremos ter a certeza de que naquilo que vamos fazendo e decidindo no Conselho de Ministros, uma maior vantagem para um jovem que na decisão entre partir ou ficar vê, não, isto agora alguma coisa mudou. Nós quisemos um IRS jovem com a taxa máxima de 15% de jovens para jovens até aos 35 anos e até ao 8º e penúltimo escalão. E fomos até onde nos deixaram e não fomos tão longe porque o Partido Socialista não quis. Porque para os jovens, o Partido Socialista tem uma palavra em campanha, mas deles não se lembra quando governa. E connosco é exatamente o oposto, como é exatamente o oposto em tudo o resto. Quando nós isentamos de IMT e imposto de selo a aquisição de habitação própria de jovens até aos 35 anos, nós sabemos que neste momento falamos de mais de 26 mil beneficiários, numa poupança média de mais de 5 mil euros por jovem. Nós atribuímos uma garantia pública aos jovens de 15% sobre o valor dos empréstimos, porque nós sabemos que os jovens têm a ambição de adquirir uma casa e têm o direito a comprar casa, e o Estado, que sabe que tem nos jovens a sucessão dos seus próprios ativos, a melhor garantia, estimulando-os para que nisso, através da sua casa, queiram ficar. Como sucedeu, como aqui foi muito bem referido,
quando quisermos considerar até 35 anos os jovens no que tem que ver com a porta 65, ou já agora se me dizem. Porque eu acho que se há marca nos jovens, nomeadamente nos jovens que se revêem na Aliança Democrática, é de jovens que se fazem à vida, que são empreendedores, que se arriscam. Nós conhecemos muitos jovens, todos, se calhar alguns estão nesta sala, que quando tiveram uma oportunidade, viram no alojamento local talvez um destino para a sua vida. O primeiro passo em cima desse sucesso do Partido Socialista foi lançar uma contribuição extraordinária sobre o seu esforço. A nossa marca, dando um sinal claro a esses jovens, foi revogar essa contribuição extraordinária para que os jovens percebam que vale a pena investir em Portugal e é em Portugal que nós queremos que todos arrisquem. Meus amigos, foi assim em 11 meses. Notem sempre nisso. Foi assim em 11 meses. Imaginem agora que tinham sido 4 anos. A este ritmo. Imaginem agora que tinham sido 4 anos. É por isso que eu acho que em 18 de maio nós teremos muito mais do que uma eleição. Nós teremos a oportunidade de ver ser feita justiça. Eu acredito que na política, como na vida, quando se vota, também se faz justiça. E eu que sou advogado estava habituado, depois das melhores ou piores alegações, a pedir que se fizesse justiça. Desta vez, nas urnas, é isso que nós temos que pedir a um povo inteiro. Que façam justiça. O Partido Socialista e toda a esquerda, de mão dada com o Chega, colocaram os interesses dos seus partidos à frente dos interesses do nosso país. Não conseguiram contestar resultados. E não conseguindo contestar resultados, atacaram o homem. E o homem está ali sentado. E eu quero que o Luís Montenegro saiba que naquilo que de mim dependa, naquilo que de nós dependa, continuará a ser Primeiro-Ministro de Portugal, porque é assim que se faz justiça por aquilo que foi alcançado por um governo impecável. E eu devo dizer que, a propósito, nem tenho que ter particular cuidado nas palavras. Porque eu não esqueço. Eu não esqueço a forma como, durante muito mais do que 40 dias, apoucaram, difamaram, disseram pelas costas e espalharam em cartaz o que depois não tiveram coragem de lhe dizer na cara. O que não tiveram coragem de lhe dizer na cara. Ora, eu tenho como muito importante o caráter e a coragem como notas distintivas dos seres humanos. E é por isso que nós medimos neste governo, até nas decisões difíceis que somos obrigados a tomar, essa coragem, porque temos um desígnio maior, e esse desígnio maior chama-se Portugal. Mas no próximo dia 18, meus queridos amigos, ninguém disse duvido. E isto, cada português também saberá sopesar. Os portugueses escolherão de forma muito clara e livre, porque a liberdade é tudo aquilo que nos move, entre, pragmaticamente, eu que fiz um outro debate em campanha eleitoral, como bem verificaram, o argumento, de repente, tudo era candidato a primeiro-ministro. Pronto. Mas, realmente, esta escolha vai ser entre ou o Luís Montenegro ou o Pedro Nuno Santos. Ora, ocorre-me que do Pedro Nuno Santos os portugueses já sabem o que valeu como ministro. Não foi grande coisa. E eu até pergunto porque é que haveriam agora de escolher para primeiro-ministro alguém que se demitiu de ministro porque não foi capaz. Mas se assim foi em relação ao líder do Partido Socialista, os portugueses também já sabem hoje muito bem com o que é que podem contar se tiverem o Luís Montenegro primeiro-ministro, mantendo no cargo que vem exercendo. Porque um e outro já prestaram provas. Não sei se recordam, há um ano atrás. O grande problema de Luís Montenegro é que não tinha experiência. Ora, que bom. Porque quem não tinha experiência mostrou como primeiro-ministro aquilo que quem tinha experiência nunca conseguiu como ministro. É?
E o que foi conseguido como Primeiro-Ministro, no caso do Luís Montenegro, mete-se em resultados. E, meus amigos, que orgulho nós temos que ter daquilo que alcançamos em termos de resultados. E este Governo, isto é realmente muito impressionante. Nós testemunhamos que este Governo é elogiado no mundo inteiro. E é elogiado não é por ser de direita ou de esquerda. É elogiado por aquilo que alcançou. Este Governo conseguiu aumentar rendimentos e pensões, ao mesmo tempo que melhorou as contas públicas e atingiu um superávit. Isto é realmente muito impressionante. Este Governo, o Governo da AD, o Governo da coligação PSD-CDS, é um Governo que aumentou os salários em média 7%. Salário mínimo e salário médio. É um Governo que aumentou por 2 vezes o complemento solidário do idoso. É um Governo que comparticipou a 100% os medicamentos dos que mais precisam e daqueles que até esse momento muitas vezes tinham que escolher entre comprar medicamentos ou pagar a renda de casa, entre comprar medicamentos ou ajudar um filho, entre comprar medicamentos ou ajudar um neto. E este Governo resolveu o problema de 18 ou 19 classes socioprofissionais da função pública. E este Governo foi um Governo que resolveu os problemas de médicos, de enfermeiros, de professores, de polícias, de militares, de funcionários judiciais, de guardas prisionais. Este Governo acabou com o sonho de qualquer esquerdista. Neste momento, os portugueses não estão na rua a protestar. Os portugueses estão concentrados a trabalhar. Onde estão hoje os professores, meus amigos? Os professores estão na escola a ensinar, não estão na rua a protestar. Onde estão hoje os polícias, meus caros amigos? Os polícias estão em serviço a proteger, não estão empenhados a contestar. E nós vamos ter, nas eleições que não queremos, a justiça que merecemos, para continuarmos a dar aos portugueses um bom governo, o governo que o Bloco de Esquerda, o PCP, o LIVRE, o PS e o PAN, de mão dada com o Chega, não querem para Portugal. Mas os portugueses vão querer esse governo em Portugal. E uma palavra final, meus amigos, porque eu acho que isto também deve ficar claro. Esta nossa luta não é uma luta entre a esquerda e a direita. Esta é uma luta entre os que querem Portugal a prosperar e os que querem Portugal a contestar. E entre os que querem Portugal a crescer e os que querem Portugal a marcar passo, porque isso lhes resulta mais vantajoso do ponto de vista eleitoral. Isto é uma escolha entre os jovens que querem ficar e os outros que querem os jovens a sair. Esta escolha, meus amigos, é uma escolha entre quem é, e para esses nós queremos falar, é uma escolha entre quem é moderado e entre quem não é moderado. E o nosso apelo, o apelo que eu faço, o apelo que nós fazemos, é à moderação. Aos moderados de centro-esquerda, aos moderados de centro-direita, aos moderados de direita. Podem todos rever-se na aliança que temos aqui entre o PSD e o CDS, nesta coligação que está aqui por Portugal e não por causa de partidos, dividindo onde nós queremos unir. Eu devo dizer, meus amigos, eu acho mesmo isto, eu acho que nós prestamos provas. Nós prestamos provas durante 11 meses. E, modéstia à parte, eu acho que nós passamos com distinção. E quando assim é, nós temos que conseguir concretizar este nosso desígnio no tempo de uma legislatura. Ora, termino onde há pouco parei um pouco, porque é o que considero também muito relevante do ponto de vista da mensagem que eu hoje gostava de passar aqui ao eleitorado. Nós temos 2 certezas, e essas 2 certezas foram deixadas claras pelo Primeiro-Ministro, pelo Luís Montenegro. Governamos se vencermos as eleições e não vamos governar com o Chega. Cartas na mesa. Tudo transparente. Ora, é por isso que para governarmos
nós precisamos de uma maioria robusta. E porque precisamos de uma maioria robusta, estes moderados que percebem que nós estamos a resolver os problemas dos portugueses, estes moderados de centro-esquerda, de centro-direita e de direita, estes moderados, não dispersando os votos, sabem que nós podemos continuar no bom caminho. Podemos continuar no bom caminho a trabalhar para todos, porque queremos unir, insisto, não queremos dividir. Mas, por causa disso, há uma mensagem que eu quero deixar àqueles que foram eleitores, nomeadamente no Partido Chega. E digo também com toda a clareza. Porque eu distingo os eleitores dos partidos. Nós distinguimos os eleitores dos partidos. E os eleitores tomam as opções que, no seu bom juízo, em determinado momento, lhes fazem mais sentido, tendo em conta aquilo que é o seu objetivo na escolha de mandatos que querem traduzir no exercício do poder. Ora, no que tem que ver com este partido, principalmente os eleitores de direita já podem fazer um balanço. Um ano depois, estes eleitores que votaram neste partido já podem perceber se o seu voto foi útil ou não foi útil do ponto de vista das suas expectativas. E a pergunta que eu gostava de lhes deixar, e o apelo em termos de escolha eleitoral que eu também gostava de lhes fazer, mudando e olhando para a coligação PSD-CDS, é este. Que utilidade teve a sua escolha, o seu voto, num partido que durante um ano votou tudo aquilo que lhes foi apresentado em frente pelos partidos de esquerda e que, dizendo-se de direita, fez cair 3 governos de centro-direita. Um partido que fez cair um governo de centro-direita nos Açores, um partido que fez cair um governo de centro-direita na Madeira, um partido que fez cair um governo de centro-direita na República, sempre de mão dada com o Partido Socialista, com o Bloco de Esquerda, com a CDU, com o PAN e com o LIVRE. Para quem se diz de direita, meus amigos, eu acho, e digo com toda a humildade, que essa escolha, de facto, tendo em conta o seu propósito, não foi útil. E o que eu lhes peço é que nos permitam, reforçando o resultado da AD, de forma robusta, concretizar o nosso desígnio. E o nosso desígnio é aquele que podem hoje testemunhar pelo que fizemos em relação aos jovens, pelo que fizemos transversalmente numa sociedade inteira, mas que nenhum de nós duvidará que, se transformado em 4 anos, pelo que realmente atingimos um país muito melhor, que nós entregaremos para balanço aos nossos filhos, aos nossos irmãos, aos nossos pais, trabalhando por Portugal. É esse o nosso partido. Viva Portugal! Viva a juventude portuguesa! Viva a juventude portuguesa que... de cada vez que numa campanha vos temos do nosso lado, sabendo que nunca nos deixam desanimar, que são, ombro a ombro, o nosso maior aliado, que são, ombro a ombro, aqueles que partilham os nossos sonhos, que são, ombro a ombro, aqueles que estarão daqui a pouco onde hoje estamos nós, é juntos que venceremos, meus amigos. Viva Portugal!